Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Canadá, da sua sociedade, da sua economia e também um pouquinho dos seus conflitos internos, da sua questão mais política e geopolítica, tá certo? Bem-vindos a essa aula, pegue o seu material, anote tudo, pontue as suas dúvidas e conte comigo. Vamos lá. Muito bem, de modo geral, trata-se de um país do hemisfério norte, né, de grande IDH, uma ótima qualidade de vida, de alta latitude, né, climas predominantemente frios, como nós vamos ver na aula, e que pertence ao NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e também à APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Muito bem. Vocês começam aí, né? Nós temos inicialmente um mapa. Neste mapa você vê as regiões, né, os territórios, as províncias, como é mais comum chamar ali no caso do Canadá. Então você tem Colômbia Britânica, né? A capital é Victoria, a principal cidade aí é Vancouver, tá? Alberta, com a cidade de Edmonton, que é a capital, Regina, em Saskatchewan, a província de Manitoba, com Winnipeg, já foi palco aí de jogos, né? Olímpicos da América aí. Ontário, com a capital do país aqui, ó, na separação entre Ontário e Quebec, né, as regiões mais envolvidas. A capital é Ottawa, mas a cidade mais populosa está aqui, que é Toronto. Aí eu tenho, né, a província do Quebec, tem ali as províncias menores, né, as regiões da Nova Escócia, Terra Nova, e lá em cima, ó, as regiões mais ligadas aí ao Polo Norte, né, o Yukon, o território de Noroeste e o território de Nunavut, tá certo? Então, olhando de modo geral, você já percebe que é um país gigantesco, né, maior que o Brasil, só é menor que a Rússia, um país com altíssimas latitudes. Você imaginar que aqui embaixo está os Estados Unidos e que essa região norte dos Estados Unidos já é fria. Imagine que a região mais quente do Canadá está numa latitude média parecida com a dos Estados Unidos nas regiões mais frias. Então é um país realmente bastante afetado pela latitude aí. Bom, aproveitando essa introdução, vamos falar dos aspectos naturais, então. Você está vendo aqui o relevo, ó. As montanhas rochosas, né, dobramentos modernos, a planície central, formada por muitos lagos. O Canadá, juntamente com a Rússia e o Brasil, são os países que mais têm água potável no mundo, embora a água deles está muito em estado sólido, né, muito congelada. A Baía de Hudson, muito importante aqui também para o Canadá. Aqui em cima não é do Canadá, né? É a Groenlândia aqui do lado, né? Pegando essa outra região que pertence à Dinamarca. E o Planalto, Planalto com escudo. Então, prestem bem atenção. Nós temos dobramentos modernos, temos planície e temos escudos. Essa planície, os canadenses costumam chamar de prairie. Tá? É um nome que se usa ali até para definir a condição de solo, a condição de relevo, chama-se de prairie. Tá Na bom? sequência, nós temos aí um pouco da hidrografia, né? Então você tem aqui o rio Mackenzie, boa parte do ano congelado, o rio Nelson, um rio de uma região um pouco mais quente, né? A região do escudo canadense e os grandes lagos com o rio São Lourenço, que fazem a integração hídrica entre o nordeste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá, duas regiões muito importantes. Do ponto de vista da vegetação, nós vamos perceber que o Canadá tem, se você olhar aqui o clima, né, a vegetação é espelho do clima, aqui nas montanhas nós temos aí vegetação de montanha, que quanto mais alto, menos vegetação, até chegar no gelo. Na planície chamada de praia, eu quase não tenho vegetação aqui embaixo, eu tenho agricultura, né, por exemplo, trigo. Nas regiões ao norte, aqui todo o centro do Canadá são florestas temperadas. Tá? Aqui no sul, ao sul também. Então, um domínio total na vegetação das florestas temperadas. Por outro lado, eu tenho aqui em cima, já a região mais ao norte, eu tenho um pouco de taiga, né? Essas florestas de taiga, o típico cipreste ou a conífera canadense que aparece até na bandeira. Isso faz o Canadá o maior produtor mundial de madeira, de papel e de celulose também. E lá ao norte, né, depois da linha aqui, né, nas nascentes aí da região aqui, e aqui ao norte, né, você tem aí a linha do Círculo Polar Ártico e você tem a paisagem ligada à tundra, né, aos musgos e líquens, o solo chamado de permafrost, tá certo? Muito bem.
olha só, como eu dizia para vocês, ó, você tem aqui, né, um clima predominantemente temperado frio, né? Aqui você tem um clima já subpolar e aqui em cima um clima polar. Então nós temos temperado frio, subpolar e polar. No temperado frio predominam as florestas temperadas, no subpolar a taiga e no polar a tundra. Certo? Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, organizei um resuminho aí dos aspectos naturais do Canadá para vocês. Dê um print aí, né? Guarde bem essas questões aí, relevo, hidrografia, clima e vegetação desse país, que é um dos países mais interessantes aí da América, com certeza. Bom, num segundo momento, então, vamos analisar aí as questões sociais, demográficas, né, urbanas do Canadá. Nessa primeira imagem, eu coloquei para vocês aí, né, o censo realizado no Canadá, um censo nacional em 2016, que são informações oficiais, né, onde você tem aí Toronto, com agora já 6 milhões de habitantes, Montreal, com um pouco mais de 4 milhões, Vancouver, que fica ali na fronteira com Seattle, né, do lado de lá os Estados Unidos, com 2 milhões e meio, Calgary, né, que tem aí 1 milhão e 400 mil, Ottawa, que é a capital, né, com 1 milhão e 400 mil atualmente, e também com 1 milhão e 400 mil Edmonton. Então você tem aí as 6 maiores cidades do Canadá. Perceba que nenhuma cidade com 10 milhões de habitantes, então não tem nenhuma mega cidade. Tá? Podemos dizer que Toronto é uma cidade global, né? A gente pode considerar uma cidade global. Aliás, uma cidade muito multicultural, assim como é Vancouver, assim como é Quebec, assim como é Ottawa. Um país de muita multiculturalidade, de muita imigração. Tá? Seguindo, né, você percebe, são 38 milhões de habitantes. Atualmente, 20% desses 38 milhões são imigrantes. Historicamente, né, o Canadá foi formado por ingleses, escoceses, franceses e irlandeses principalmente. Então, o Reino Unido, né, hoje, e a França são os lugares que mais trouxeram pessoas para o Canadá. Depois começaram a chegar os alemães, recentemente muitos do Sudeste Asiático, muita gente da China e da Índia. Você tem do leste da Ásia lá os ucranianos, os italianos, como vocês podem ver, e uma população de aborígene, que nós chamamos popularmente de esquimós ou inuits, né? Que é o nome mais correto. Olhando também para essa pirâmide demográfica, é interessante perceber que eles têm a maior parte da população entre 50 e 60 anos. Então, é a população com uma idade bastante avançada, né? Muita gente, a maior parte, como eu disse, entre 50 e 60 anos. Reflexo da expectativa de vida, reflexo também de outras questões sociais do país. Bom, além dessas questões, né, de onde está a população, da imigração, o Canadá também tem aí alguns problemas, alguns movimentos separatistas que têm a ver justamente com essas imigrações. O mais recente aí, chamado de Wexit, né, em homenagem até ao Brexit, é um movimento que quer separar a província de Alberta, né? Se você olhar lá atrás, né, se você lembrar aqui atrás, ó, Alberta, e também podemos acrescentar aqui o Saskatchewan. Essas províncias, elas têm um movimento separatista forte nos últimos tempos, que se referem principalmente às mudanças políticas e econômicas. No Canadá avançou muito a questão climática, o debate, a matriz energética. E essas províncias, principalmente a Alberta, ela vive principalmente do petróleo. Então ela vê a sua economia cada vez mais ameaçada e ela vai contra, então, a população vai contra essas medidas que atrapalham a economia do local, ainda que sejam benéficas ao meio ambiente. E com isso cresceu muito aí no país a ideia de separatismo. Tá? Temos ainda que lembrar desses outros dois, né? A região do Quebec, em 1995 para 96, o Parlamento do Canadá chegou a dar mais autonomia, é uma briga que vem desde a década de 80, quando o Quebec se sentiu enganado aí por algumas questões, por algumas leis criadas no Canadá. Os quebecos são chamados de francófonos, né? Eles têm origem francesa. Eles não aceitam a imposição das leis, eles não aceitam ter pequena participação no parlamento comum do Canadá. E desde 1996, eles receberam várias
vamos dizer assim, concessões, né? E foi feita uma emenda, inclusive, que dá a essa região e às outras regiões canadenses aí poder de veto na Constituição canadense. O francês foi concebido a partir de então como um co-idioma oficial. Então, além do inglês, o francês é oficial no Canadá. Mesmo assim, ainda existe até hoje, né, muita gente que reclama. Por quê? Porque parte do dinheiro produzido no Quebec vai para a capital ali perto, que é Ottawa, vai para a província de Ontário, e eles não concordam com isso. Então é mais ou menos como dizer o Sul é meu país, o Sul tem mais riqueza, o dinheiro do Sul está financiando programas sociais em Norte, Nordeste, enfim, é nessa linha. Já o território de Nunavut, que vocês estão vendo aqui, é onde moram o que a gente chama de esquimós. Eles não gostam que chamam de esquimós, né? Esquimó significa comedor de baleia. Eles são chamados de Inuits, né? E os Inuits, e Nunavut significa nossa terra, né? Eles têm um grupo que por muitos anos foi o grupo mais excluído do Canadá. E cerca de 4,8% da população canadense é de origem aborígene. Então, esse território ele só tem um representante na Câmara dos Comuns, como está escrito aí, e como ele é muito grande, ele é o maior distrito eleitoral do mundo por área. Ou seja, tem o menor número de pessoas, representantes eleitos, mas tem a maior área do mundo, é o maior condomínio eleitoral, vamos dizer assim, o maior distrito eleitoral do mundo. Essa região ela tem bastante petróleo, tem bastante recursos minerais, e nos últimos anos o Canadá concedeu, a partir da década de 90 também, direitos para eles, como autonomia econômica, autonomia política, e quem tem aproveitado essa autonomia, além da própria população, que é muito pequena, a maior cidade, Iqaluit, ali, que é a capital, tem menos de 10 mil habitantes, quem tem aproveitado essa autonomia mais do que a própria população, que tem visto surgir ali uma dinâmica econômica maior, são as grandes empresas estrangeiras que estão se instalando lá para explorar recursos naturais importantes como petróleo, gás natural e assim por diante. Então o Canadá tem 3 movimentos separatistas importantes, né? Vocês estão vendo aqui o separatismo de Nunavut, que é um separatismo muito ligado à questão étnica, à questão indígena, o separatismo de Quebec, que é por causa da origem francesa, né, e da briga entre franceses e ingleses que se reflete aí no Canadá. E temos ainda o Wext, né, que é a separação de Alberta, por causa da questão do petróleo, das leis ambientais e esse choque de interesses que existe dentro do Canadá nos últimos tempos. Então, o segundo aspecto dessa aula de hoje, a questão demográfica no Canadá, a sociedade canadense. Vocês têm a importância da imigração, a multiculturalidade. A maior cidade é Toronto, a capital é Ottawa, um país de alto IDH, uma qualidade de vida muito boa, um país que tem tentado atrair, inclusive esse ano tem faltado, por causa da Covid, tem faltado mão de obra no campo, eles estão tentando atrair imigrantes, espera-se atrair 1 milhão de habitantes para o Canadá nos próximos 2 anos, mas tem problemas, como qualquer país, na verdade, menos que a maioria deles, mas tem problemas de separatismos aí. O separatismo do Quebec, onde os franceses buscam sempre maior autonomia em relação ao resto do país, que é de colônia inglesa, inclusive o Canadá tem uma influência inglesa muito grande, faz parte do Commonwealth, que é esse nome aqui, que é a comunidade inglesa ou britânica das nações, então tem uma influência muito grande, e os chamados quebecois, que são de origem francesa e buscam mais autonomia. Inclusive, graças a ele, a língua francesa, o idioma francês, é o segundo idioma oficial do Canadá. Tá? Você tem aí Nunavut, que é o território dos Inuits, os famosos esquimós, mas são Inuits, na verdade. E mais recentemente um separatismo da região de Alberta, conhecido como Wext, em alusão ao Brexit. Então, problemas sociais existem, mas nada que se compare à maior parte dos países aí mundo afora. Certo? Eu adoraria, claro, passar um tempo, talvez até morar no Canadá, apesar do frio. Muito bem. Num terceiro aspecto aí, então nós falamos do quadro natural, falamos dos aspectos sociais, demográficos, precisamos falar também da economia. A primeira coisa importante a dizer, antes mesmo de analisar esse gráfico, é a grande dependência que o Canadá tem em relação aos Estados Unidos e ao NAFTA. Mais de 80% das exportações do Canadá, do que o Canadá vende, vai para o NAFTA, principalmente para os Estados Unidos, claro, o seu vizinho. E mais de 70% das importações, nos últimos anos, era mais de 85%, mas a China tem aparecido aí também no Canadá, com produtos chineses,
mas cerca de 65% a 70% dos produtos nos últimos 2 anos que o Canadá importa vem também do NAFTA, né, dos Estados Unidos e do México, principalmente dos Estados Unidos. Então há uma dependência, muito mais do que interdependência, diga-se de passagem, em relação ao aos Estados Unidos, não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o NAFTA, antes do NAFTA existir, o Canadá já tinha um acordo de livre comércio, né, um chamado acordo bilateral com os Estados Unidos. Isso sempre, né, sempre foi parte da economia canadense, a presença dos Estados Unidos aí. Bom, o setor primário do Canadá, agropecuária, como vocês podem ver no gráfico aí, é muito pequeno, né? Responde apenas por 2% do PIB do país. O que se destaca ali? O chamado trigo de primavera. O clima muito frio, a alta latitude dificulta a produção. Então, essa produção acontece na chamada Prairie, né? Na planície canadense central ali, na fronteira com os Estados Unidos, principalmente. O que seria uma extensão do Vale do Mississippi ali, certo? Além do trigo, a cevada, o centeio, a aveia, produtos que resistem bem ao clima frio. Mas o grande destaque do Canadá é o trigo. Bom, a indústria responde a 32%, praticamente um terço. É uma indústria forte, se você for analisar percentualmente. Com destaque para a produção de automóveis, né, empresas dos Estados Unidos que produzem lá, empresas alemãs também, como a Audi, né, Volkswagen, a produção de peças de automóveis e de aviões. O Canadá tem a maior concorrente da nossa Embraer, né, que se chama Bombardier, uma dissidente da empresa francesa da Air France, uma dissidente da empresa francesa da Airbus, né? Enfim, muito, muito forte o setor industrial canadense. No caso ainda do setor primário, cabe ressaltar, né, eu coloquei ali, que eles têm uma silvicultura muito forte, só que eu coloquei no setor secundário. Por quê? Porque isso virou indústria. A indústria da madeira, do papel, do celulose, a indústria da pesca e a mineração. Então, pode parecer setor primário, né? Mas ele acaba incorporando aí o setor secundário por serem indústrias muito grandes, com uma produção muito grande, com muito investimento e bastante tecnologia, principalmente na área da extração de madeira, do papel, da celulose, da pesca e da mineração, como está aí na nossa imagem. Os serviços, né, o comércio, como é natural da maioria dos países hoje, abrange aí 66%. A taxa de desemprego no Canadá, mesmo com a Covid, ela está entre as menores do mundo, né, há uma empregabilidade muito grande, principalmente porque existe um percentual de pessoas que trabalham para si mesmas, né, que são autônomas, que são profissionais liberais, grande, mas a verdade é que é um país com uma alta condição, uma alta qualidade de vida e que nesse momento, por exemplo, tem falta de mão de obra no campo. E como nós vimos, né, nessa aula, alto IDH. Outro aspecto econômico importante do Canadá é a sua participação na APEC, né, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, onde ele aumentou os negócios com o Japão, com a China, principalmente, com a Coreia do Sul. É um país, para a gente encerrar, é um país muito bacana, que apesar das limitações naturais, da latitude, do frio, né, ele tem uma qualidade de vida altíssima, é muito tolerante com os imigrantes, até incentiva a vinda de imigrantes, é um país multicultural, com uma indústria forte, principalmente no sul, né? É importante destacar isso antes de finalizar. A economia, a população está concentrada no sul do país, obviamente por causa das questões naturais, mas que também tem a sua riqueza cultural no norte, com os Inuits, né? Tem a sua riqueza na diversidade de povos, tem 2 idiomas oficiais, é um país muito interessante. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo no seu coração. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.